É muito comum nas histórias os principais personagens ter aquele passado trágico, aquele passado que a gente se apegar a eles e também ter aquele carisma a mais, sabe? E não é diferente com os principais ninjas da série Ninjago. Nesse vídeo vou trazer o passado de cada um deles de forma bem detalhada. Então fica até o final do vídeo para você saber o passado de cada um deles. Então já aproveita e comenta qual é o seu ninja favorito e qual é o seu passado favorito também. Também aproveita e já se inscreve, deixa o like certo, dá uma moral imensa e ajuda muito o canal. Meu nome é Matheus Molinari, você está no canal Molinari Geek, e sem mais enrolação, vamos nessa. E para começar bem o vídeo, vamos para o passado dos irmãos Kai e Nia. Eles são filhos dos antigos mestres elementares do fogo, o Rei e a Maya, e praticamente não tiveram seus pais presentes na sua vida por conta da aliança que seus pais fizeram com os irmãos do tempo, o Acronix e o Crux, para poder salvar o Ninjago desses dois vilões. Eles cresceram cuidando dos negócios da família como ferreiros. E após Nia ser raptada pelo exército de esqueletos amante de Lord Garmadon, Kai é convidado pelo Mestre Yu para aprender Spinjitzu. E após resgatarem a Nia, Kai se torna ninja do fogo. Mais para frente na história, Nia se torna ninja da água, mas antes disso ela assume o manto de Samurai X. E o ninja favorito de muita gente, simplesmente Lord Garmadon. Ele é neto do primeiro mestre do Spinjitzu e filho do Lord Garmadon com a Misako e sobrinho do Mestre Yu. Desde sempre ele foi abandonado pela sua família e largado no internato para vilões. E revoltado com tudo isso, ele foge e é atacado por uma aldeia próxima para roubar doce, mas é impedido pelos ninjas. E tão revoltado ele vai para um lugar isolado e encontra um templo das serpentinas no subsolo de Ninjago, no qual ele manipula elas e decide libertar 5 tribos. Após ele tomar um golpe das próprias serpentinas, os ninjas derrotam as serpentinas e se juntam aos ninjas após o Senseiyu perceber que ele é o ninja da profecia, o ninja verde, que derrotaria o Lord Garmadon. Ele treina sem parar e praticamente perde a sua infância. E após ele tomar o chá do amanhã, ele cresce e fica na idade dos ninjas atuais, e atinge o seu potencial verdadeiro e derrota seu próprio pai, o Lord Garmadon. E o ninja da Terra Kou tem um passado bem conturbado. Ele é filho de um dançarino e da lendária mestra da Terra Lily. Ele se vê no conflito interno de seguir os passos do seu pai ou seguir seu próprio caminho. Ele perdeu sua mãe por conta de uma doença bem cedo, então ele foi criado praticamente a infância toda pelo pai. E esse passado da mãe do Kou só nos é revelado mais pra frente na temporada Mestre da Montanha, no qual, ao saber que sua mãe foi de fato a lendária Mestra da Terra, ele desperta o seu potencial máximo e fica ainda mais poderoso ainda. E o nosso ninja do raio, Jay, tem um passado duplo. Inicialmente a gente acreditava que ele era o filho biológico do Ed e da Edna, que são donos de um ferro velho, mas na temporada de Skybound nos é revelado que na verdade eles são seus pais adotivos. Ele descobre que realmente seu pai biológico é o astro do cinema Cliff Gordon, no qual bagunça ele porque ele cresceu numa família entre aspas bem pobre e bem humilde, no qual sua própria família verdadeira negligenciou ele. Ele poderia ter crescido no luxo, no melhor estilo de vida possível, mas seu pai nunca assumiu ele de fato, no qual ele fez perceber que na verdade sua verdadeira família são o Ed e a Edna, os que realmente criaram ele com muito amor e carinho. E um dos passados mais famosos da série de Ninjago é o passado do nosso Nindroid favorito, o Zane. O Zane foi uma criação do Dr. Julian na forma de criar um robô perfeito. E após os eventos da primeira temporada, no qual ele descobre que na verdade ele é um Nindroid, ele entra em choque, ele fica perdido sem saber o que fazer, porque ele acreditava ser uma coisa e descobrir do nada que você é só uma máquina deixa qualquer um à beira do abismo da loucura. Então, mesmo assim, ele se aceita, ele consegue provar que mesmo ele sendo um Nindroid, ele tem humanidade, e aí ele desperta seu poder e potencial, se torna um dos ninjas mais poderosos de toda a série. Indo agora para o passado do principal ninja da nova geração, e que muitos gostam, o Aren. O Aren é cria da era pós-Merge, um garoto comum que idolatrava os ninjas e perdeu seus pais no caos da fusão. E na marra, ele conseguiu aprender Spinjitzu por conta própria, um feito que até o Lloyd ficou impressionado. E ainda conseguiu uma técnica do Object Spinjitzu, no qual ele consegue transferir o giro para o objeto. E o Aren é um personagem que mostra muito o que nós fãs de Ninjago somos. Uma pessoa que idolatra os ninjas, que teve os ninjas como seus senseis e que está cada vez mais evoluindo de poder e se tornando absurdamente forte.
E outro passado que me surpreendeu muito quando eu assisti pela primeira vez é o passado da melhor amiga do Eren, a Sora, que na verdade seu nome de batismo é Ana, mas por que o nome dela é Sora? Primeiro temos que levar em conta que ela cresceu no Império, uma das civilizações mais poderosas de toda a Ninjago. Ela é uma prodígia da tecnologia, não é à toa que ela é a mestra da tecnologia, no qual ela acreditava que os dragões, ao consumir fonte de energia do reino de Império, eram na verdade bem tratados, não sofriam abuso e tudo mais. E após ela conhecer um dragão chamado Sora, percebeu o quão abusivo a Imperatriz Beatrix é com os dragões, ela decide mudar seu nome e rejeitar seus pais, todo o povo de Império, e seguir seu próprio caminho. Por isso que o nome dela é Sora, e para mim um dos melhores passados de toda a Ninjago é dela. E para finalizar, nós temos a Whitefire. Whitefire ainda bebê caiu numa cápsula Whiteness, e ela foi criada por um dragão, a Great Wave. E sua infância foi 100% criada por animais e na selva, então por isso que ela tem todo esse jeitão selvagem, de não se dar bem com os outros e tudo mais. E ela é a mestra elemental do calor, então não confundam, o do Kai é o mestre do fogo e ela do calor. E ela foi capturada junto com a Great Wave pelo reino de Império e forçada a trabalhar para eles, a roubar a energia do seu dragão, mas após os ninjas conseguirem resgatar ela, ela se torna do grupo dos ninjas e também está evoluindo cada vez mais seu nível de poder, e ela é extremamente poderosa e versátil. E rapaziada, esse foi o vídeo dos passados dos ninjas. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco curto, mas é que não tem tanto assim para explorar o passado deles, mas eu dei meio aquele resumo básico para você voltar nesse vídeo e relembrar se você esqueceu o passado de alguém. Mas é isso, se vocês querem o passado de outros ninjas, por exemplo, o passado do Morro, o passado do Lord Garmadon, ou de outros vilões, ou até outros personagens, só comentar que eu trago. Então rapaziada, se você curtiu o vídeo, já se inscreve, deixa o like, que me dá uma moral imensa. E muito obrigado a todos que assistiram até o final, tamo junto e falou!